Não dê valor à causa. Calma, eu não estou falando para você deixar a sua petição sem valor, mas hoje eu vou te explicar por que as palavras, as expressões de dar ou atribuir não fazem mais tanto sentido. E ao final do vídeo eu vou te mostrar uma maneira muito mais organizada de colocar essa informação na sua peça, inclusive diminuindo as determinações de emenda. Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica e hoje, então, nós vamos falar sobre valor da causa. Mas, Júlio, o que há para se falar, assim, sobre valor da causa? E acredite, há, sim, muito a ser falado e é isso que a gente vai fazer hoje. E para quem não sabe, eu trabalho como assessor aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro há mais de 13 anos e não há um dia sequer que eu não pegue uma petição inicial, que eu não leia e analise uma petição inicial que não contenha pelo menos que uma petição pelo menos não contenha um erro relacionado ao valor da causa. Uma imprecisão, uma forma equivocada. Muitas vezes isso gera determinações de emenda, outras pode gerar também a retificação de ofício, mas o grande ponto é, isso é um obstáculo, né? Tudo que a gente quer num processo, tudo que o advogado quer no processo, é que ele flua e se desenvolva da maneira mais rápida do ponto A, do início, até o final, que é onde, na maioria das vezes, o advogado vai receber os seus honorários. Então, perder tempo por conta de imprecisões técnicas ou por falta de clareza é algo que reverbera negativamente para o advogado. E muitas vezes o advogado não sabe, simplesmente porque ninguém nunca lhe disse, ninguém nunca explicou, ninguém nunca destrinchou o assunto, como a gente vai fazer aqui hoje. Então, apesar de parecer um tema muito simples, muito óbvio, como eu acabei de te falar, na prática não é isso que acontece e esses erros poderiam ser facilmente evitados se eles soubessem o que a gente vai aprender aqui hoje. E não há um lugar melhor para a gente começar a falar desse tema do que o CPC. E pessoal, o CPC ele é a bíblia do advogado que trabalha na área civil. Não há como advogar sem dominar o CPC. Então uma dica que eu dou para vocês já de início é leiam todos os dias, pelo menos 15 minutos, alguns artigos e sempre consultem. Vocês vão interpor um recurso, estão com alguma dúvida, ou mesmo sem dúvida, vai lá ler. Às vezes você vai gastar 5 minutos para ler aquela parte e vai lembrar de alguma coisa, ou vai ter algum insight, e o CPC, muitas vezes, ele traz respostas para a maior parte, ou para a grande parte de pequenos equívocos, pequenos ruídos ali que acontecem no dia a dia da prática jurídica. Então vamos lá ver o que o artigo 291 do Código de Processo Civil diz para a gente, e ele diz que a toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. E é exatamente esse verbo atribuído, muitas vezes usa-se também dá-se, né, dar a causa, que na minha opinião gera uma certa confusão. Por quê? Porque muitos advogados interpretam essa atribuição como uma faculdade. E não é raro a gente ver no dia a dia, por exemplo, das causas do JEF, o advogado colocando o valor da causa no teto, o que é uma imprecisão, ou colocando um valor da causa aleatório para efeitos fiscais, o que também é uma imprecisão, ou colocando as parcelas atrasadas somente, o que também é uma imprecisão. Então, essa noção de que o advogado pode atribuir, pode dar a causa como se fosse uma escolha, acaba gerando esse certo ruído de comunicação e de compreensão. Mas aí vem o artigo 292 e resolve essa situação quando a gente continua lendo o CPC. Ele fala que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será. Então ele diz bem claramente que o valor da causa será o que vem ali nos incisos. Então ele não deixa margem para a faculdade. Ele diz que o valor deve corresponder a alguma coisa. O valor é. Então o valor não é dado, o valor ele simplesmente existe. A sua petição inicial, a sua demanda, quando ela já nasce com conteúdo econômico. É claro que algumas escolhas ali nos pedidos vão influenciar, como o quantum dos danos morais, da indenização, mas ela já veicula um conteúdo econômico. E o papel do advogado, no fim das contas, não é atribuir um valor da causa, não é dar um valor à causa, é simplesmente informar o valor da causa. E há uma diferença semântica
bem, uma nuance, né, uma coisa bem sutil, mas que muda muito na maneira como a gente enxerga esse instituto do valor da causa. Então você vai pegar a sua causa e vai ver em que hipótese ela se enquadra. É uma ação de alimentos? É um pedido de indenização? São pedidos alternativos? É um benefício previdenciário que tem parcelas vencidas e vincendas? E todo o trabalho que o advogado vai ter é simplesmente fazer o cálculo matemático em conformidade com o que o CPC diz. Na verdade, é muito mais simples do que parece e talvez para muitos seja até bastante óbvio, mas como eu falei lá no início, na prática não é o que a gente vê. E essa confusão toda poderia ser minimizada se a gente tirasse essa ideia do dar, do atribuir como uma faculdade. Percebam que o artigo 291, quando ele fala lá em atribuição, ele não deixa de ser uma exceção ao artigo 292. Primeiro, essa atribuição está muito mais no sentido que eu falei de informação. E segundo, ele fala também da atribuição quando não há um conteúdo econômico aferível, como no caso, por exemplo, de um mandado de segurança, como no caso, por exemplo, de uma ação declaratória. Aí sim, de forma subsidiária, de uma maneira, né, já que nós não temos como aferir um conteúdo econômico e não conseguimos enquadrar aquela ação em nenhuma das hipóteses do 292, aí sim a gente vai recorrer ao 291 e vai informar um valor da causa, vai atribuir um valor da causa que não necessariamente vai corresponder a um conteúdo econômico, até porque não há esse conteúdo econômico. Então o ponto é, não dê, calcule. Mude essa maneira de pensar, né? A gente não vai atribuir, não vai dar, a gente vai simplesmente calcular, a gente vai simplesmente traduzir esse valor da causa. É tudo que o juiz quer saber. Ele quer saber, bom, que conteúdo econômico você está trazendo aqui para mim? Porque isso é importante para fins de alçada, para fins de recolhimento de custas. Alguns tribunais vão ser mais rigorosos por conta dessa questão das custas, então o advogado pode acabar querendo colocar menos e o juiz vai ser sempre muito rigoroso para ver se está tudo muito certinho, porque isso vai influenciar na precificação das custas. Para alguns juízes vai influenciar mais na questão da alçada. O juiz não quer pegar processo que não é dele, então ele vai ser rigoroso sim, porque se esse processo é do rito ordinário e ele é do juizado, ele vai declinar esse processo ou extinguir quando o contrário, tá? Então é muito importante você transparecer, você conseguir informar. E aí há um problema. Ainda que você faça tudo certo, você já entendeu, você já chegou até aqui e falou, eu já sabia disso, ou eu aprendi agora, já sei como calcular, e de fato não é tão difícil assim, mas como o juiz vai saber que aquele cálculo está certo? Então existem várias formas, alguns advogados colocam isso num cálculo anexo, existem muitas formas de fazer e hoje eu vou te mostrar exatamente uma que é muito simples e torna essa organização muito mais clara para evitar que o juiz ali faça algum tipo de determinação de emenda e isso atrase o seu processo. Bom, então aqui dentro do Word agora peguei uma petição e nós temos aqui a forma mais comum, atribui-se à causa o valor D. Primeiro ponto, aqui já está melhor do que o normal, porque já está pelo menos mencionando o artigo. O ideal aqui seria, claro, que colocasse o artigo e o inciso ou o parágrafo para que isso ficasse ainda mais evidente. Ó, como eu cheguei nesse valor? Agora, um ponto. Embora não esteja equivocado, errado tecnicamente, atribuir, até porque o artigo 291 fala nisso, eu prefiro, por conta dessa confusão toda, falar que o valor da causa é de 47 mil, tá? Por quê? Porque você não está escolhendo, você não está partindo de uma faculdade, você simplesmente calculou. Então, o valor da causa é esse, como diz lá o 292. O valor da causa constará da petição inicial, reconvenção e será. O valor é. O valor não é atribuído, o valor é. Uma questão semântica, mas para você que entendeu o meu raciocínio, acredito que vai concordar comigo que o valor da causa é melhor do que o valor da causa, do que dar-se a causa ou do que atribuir o valor à causa. Então eu vou pegar essa hipótese aqui do benefício previdenciário, que é uma das melhores para a gente trabalhar, porque é das mais complexas, por envolver parcelas vencidas e parcelas vincendas. Isso sempre gera uma confusão no cálculo. É claro que algumas causas você não precisa fazer uma tabela, porque é uma ação por indenização, de indenização por dano moral. Pronto, é aquele valor ali. Você pediu 10 mil, vai ser 10 mil. Pediu 15 mil, vai ser 15 mil. Se acumular pedidos,
aí sim você vai precisar somar. Então você pode fazer uso de uma tabela ou não. Então, em causas em que o valor da causa pareça um pouco mais complexo, faz mais sentido trazer essa organização. Então eu vou criar uma tabela aqui com 3 linhas e 4 colunas. Vou fazer só uma organização aqui, diminuindo um pouco esse tamanho que está um pouco grande, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou discriminar cada pedaço, cada montante aqui desse valor da causa. Eu vou colocar aqui, ó, parcelas vencidas. Vou colocar aqui, valor da parcela, número de parcelas. Já estou organizando a minha informação, tá? Valor total. Vou ter que criar mais uma tabela aqui embaixo. Parcelas vincendas. Poderia só colocar vencidas e vincendas e valor total. E eu vou colocar o valor da parcela, por exemplo, é um salário mínimo. Que agora está 1.400 e alguma coisa, né? Vou arredondar, 1.500. E nós temos aqui 20 parcelas vencidas. Esse cálculo é muito fácil, R$30 mil, certo? Já que o valor é o mesmo, e vincendas vão ser sempre 12, de acordo lá com o nosso regramento. Então são 12, vamos calcular 12 vezes 1.500, 10 dá 15 mil, 18 mil. Tá? Minha matemática tá ok. Se eu tiver errado, que vergonha, me corrijam aí nos comentários. Logo, o valor da causa é esse valor aqui, de 30 mais 48. E a gente pode usar aqui, fazer uma brincadeira, né, de formatação, colocar um negrito, vamos fazer uns ajustes, né? Aqui um negrito aqui. A gente vai dar ênfase, vamos diminuir essa fonte. Aí aqui já é a parte fina, né? A parte dos detalhes, porque você já conseguiu dar uma qualidade aqui para a tua informação muito melhor. No valor da causa eu vou até colocar um fundo, tá? Para a gente criar aqui ó, que legal. Criar um fundão aqui bonito, ó, R$48 mil. Vou tirar essas bordas aqui para ficar um pouquinho mais bonito, ó, sem bordas. E pronto, aqui eu posso fazer só umas bordas externas, tá? E eu já consegui fazer uma tabela muito legal, olha só. E qual é a vantagem aqui dessa tabela? Como eu falei, é a organização, tá? É evitar. Gerou dúvida no juiz, gerou dúvida no assessor, estou na dúvida do valor da causa, pô, é muito simples, eu já olhei aqui e entendi, olha, o advogado domina esse tema, eu não preciso nem ir lá confirmar, não preciso nem ir lá nos cálculos, não preciso nem botar na calculadora, eu vi aqui que o advogado é organizado. Para quem não viu meu vídeo do efeito Halo e efeito Horn, vai lá, que isso aqui tem tudo a ver com o efeito Halo, tem a ver com olhar para o advogado e perceber que ele está por dentro do assunto, domina o assunto e por conta disso o juiz, o assessor vai confiar e vai tocar essa ação para frente. Então você poderia também fazer essa tabela, tá? Pedidos alternativos, você poderia colocar pedido A, pedido B, pedido C, e aí embaixo o valor da causa, o de maior valor. Pedido subsidiário, você poderia colocar também pedido principal, pedido subsidiário, o valor é qual? O principal, e aí marca o principal. Então existem várias formas de traduzir essa informação a partir de uma tabela para deixar ela muito mais organizada, palatável e tornar o seu trabalho muito mais apresentável. E você viu que eu não levei 1 minuto para fazer essa tabela aqui, que agora você também sabe fazer. Bom, então agora que você nunca mais vai errar isso, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com um amigo, claro, se inscrever no canal e maratonar o nosso conteúdo que já está sendo recomendado agora para você. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.